o que será que estes pontos podem nos ajudar a entender um pouco mais sobre a técnica de canais aplicadas na texturização. Vamos lá. A primeira questão, o que vocês estão enxergando aqui é uma estrutura de corte, é o que o rosto da nossa modelo, o manequim, demarcado com alguns pontos em uma determinada inclinação. Observem, a inclinação do corte e a inclinação dos pontos. Eles estão ali para demarcar algo que é fundamental. Quando falo da técnica de canais, slice, algumas pessoas conhecem por outros nomes, não tem problema nenhum. Eu vou apresentá-la e você perceba aquilo que quero passar. Estes pontos marcam uma informação valiosíssima quando eu aplico a técnica a respeitar a estrutura do corte para realizar a textura, dando mobilidade, encaixe, mas não modificando a forma. Por isso que estes pontos aqui representados vão demarcar no exercício que vou apresentar para vocês a forma como vamos entrar com a tesoura e realizar o movimento, respeitando exatamente o que temos aqui. Uma diagonal para trás do curto ao longo. E assim vamos lá. Deixaremos um lado com estes pontos e vamos agora eliminar estes e estes. Pronto! Veja como a técnica visual em tudo que utilizo, tanto do quadro magnético, outras ferramentas, as linhas, tudo tem um propósito. Conduzir a informação de forma criativa para que haja entendimento. Qual é a lógica do movimento? Por que estou utilizando algo visual? Porque quero, em primeiro e principalmente, que você, que me assiste, entenda perfeitamente aquilo que posso lhe apresentar mesmo à distância. Bom, vamos passar aqui para esta lateral, para que eu possa explicar para vocês o porquê destes pontos. Vamos lá. Ajeitamos a nossa manequim. Vamos trabalhar com uma divisão levemente inclinada para trás. Desta forma, eu vou trabalhar com a técnica de canais. Observem que eu preciso, para executar um bom movimento, o nosso olho tem que enxergar a forma como o cabelo foi cortado. E visto de lado, eu percebo nitidamente que ele está do curto ao longo. Seguindo uma regra básica, que não é uma regra engessada, mas uma primeira informação, que sempre que vou trabalhar na textura inicialmente, eu foco no terço final, ou seja, eu preciso enxergar a raiz, o meio e as pontas. E o terço final geralmente será nas pontas, e é nas pontas que eu vou aplicar a textura, respeitando a direção. Então, o que acontece? Veja, eu vou usar algo mais visual ainda agora, me permitam. Vou trabalhar segurando o cabelo aqui com a mão. E eu preciso encontrar o quê? A parte mais curta. O terço final, eu me preocupo desta parte. Então, primeiro eu vou entrar com a tesoura alta. Vou dar sequência ao movimento, descendo a minha mão e entro com a tesoura um pouco mais para baixo. Vou dar sequência, desço a minha mão e entro com a tesoura um pouco mais para baixo. Vou dar sequência com o movimento e vou entrar com a minha tesoura um pouco mais para baixo. Observem nitidamente e visualmente que a forma como vou entrar com a tesoura para trabalhar a técnica de canais respeita exatamente o perímetro, a direção. Então o que eu vou criar é apenas um encaixe fluido, não vou mudar a forma. Mas para que isso aconteça com perfeição, eu preciso primeiro compreender que a mão que segura o cabelo, esta aqui, no primeiro movimento que eu realizar a técnica, abrindo e fechando, deve deslizar. Vamos remover esses pontos. E agora sim, alto, abro e fecho, desço a minha mão de corte. Começo mais para baixo, desço minha mão de corte, desço minha mão de corte, desço minha mão de corte. Se esta mão aqui que segura o cabelo em um shag, em um cabelo longo em camadas, fica estacionária, ao invés de eu fazer este movimento, tu que me assiste, olhe só para a minha mão, esta aqui, esqueça essa, só olhe para essa. Se eu, ao invés deste movimento, onde a cada novo movimento eu faço a mão deslizar, eu estaciono ela e me atrapalho, talvez, não sei por que executo o movimento desta forma. Começo aqui, venho aqui, venho aqui, venho aqui e acredito estar fazendo algo certo. Mas notem, o cabelo é do curto ao longo. E quando eu trabalho sem movimentar a mão que segura o cabelo, ignorando o perímetro, quando eu entro com a primeira tesourada aqui, não movimento a minha mão e entro com a segunda aqui, não movimento a minha mão e entro com a terceira aqui, não movimento a minha mão. Veja, o que eu faço em textura é uma linha horizontal, aplicada em um contorno diagonal para trás. Vejam a forma correta de aplicar a texturização e uma forma que pode me dar, neste primeiro início, o terço final com perfeição,
Aqui está o terço final dessa parte, é a ponta. Mas aqui eu já começo a avançar um pouco para o meio da mecha. E nesta porção mais longa, eu venho exatamente no meio da mecha. Quando eu texturizo no meio da mecha, ao invés do terço final, eu provoco uma curvatura, se é o que eu quero e que é consciente, maravilha, parabéns. E aí eu posso criar texturas mais provocadas. Mas eu primeiro, inicialmente, preciso trabalhar respeitando as figuras, sejam elas para o lado que for. Suponhamos que o cabelo venha de trás para frente, as bolinhas estariam de trás para frente, eu respeitaria a inclinação do corte. Se ele fosse horizontalizado, eu respeitaria inicialmente a direção do corte. Neste caso, quando eu trabalho nesta técnica, eu primeiro preciso começar alto, escorregar minha mão, trazer o ponto de corte para cá. Escorregar minha mão, trazer o ponto de corte para cá. Pronto. E assim deslizo o movimento. O que eu tenho é o encaixe, a fluidez, quando necessário. Porque muitas vezes dividimos esta porção do cabelo e o cabelo está tão afinado que não precisa textura. Se não precisa textura, eu não a aplico. Mas se em algum momento eu venho, subdivido, fiz nesta porção, pego esta, não junto, afinal essa já está pronta. Eu respeito da mesma forma, encontro o fio mais curto e lá venho abrindo e fechando, a mão escorrega, entro mais para baixo, abrindo e fechando, a mão escorrega, abrindo e fechando, a mão escorrega. Usando o final da tesoura e não a ponta. Se eu uso a ponta, o que eu crio é um corte. Se eu tenho medo e abro pouco, eu crio picotes. Se eu confio no processo e abro ela bem e suavizo com o polegar, eu crio um navalhar tão suave que eu faço um encaixe perfeito. Nas questões, principalmente da franja, onde as franjas são inclinadas para trás, é muito valioso, tá? Muito valioso, que eu respeite a inclinação. Ou seja, no momento que eu vou aplicar a textura, agora vou inverter minha mão com um objetivo que o cabelo vá do curto ao longo, mais curto na frente, mais longo para trás. Quando eu vou começar, começo mais alto, abro e fecho a tesoura, a minha mão escorrega um pouco. Depois começo mais baixo, abro e fecho a tesoura e escorrego. Depois começo mais baixo, escorrego. Mais baixo, escorrego. Ou seja, eu trabalho respeitando a figura e não entortando a figura. A mão que segura o cabelo deve respeitar o contorno e a forma, a figura. No caso aqui, da frente para trás, um corte oval. Desta forma. Vou inverter a minha mão para que vocês possam ver um pouco mais. Aliás, vou me posicionar melhor. Aqui. Pronto. Terço final, pontas mais longas. Abre e fecha e escorrega. Abre e fecha, escorrega, abre e fecha e escorrega. Desta forma, e aplicando aonde precisa, pois se não precisa, eu não aplico. Se percebo que está tudo perfeito, eu não preciso fazer nada. Mas se eu vou fazer, eu tenho que fazer bem feito. Tenho que fazer com lógica, tenho que fazer de alguma forma que faça sentido, tenho que entender sobre a direção, aonde eu preciso começar a primeira, no caso da franja, mais alta, escorregar, mais baixa, escorregar, mais baixa ainda. Pronto, texturizei a franja de uma forma correta. Esta é uma das formas que trabalhamos em cabelos longos em camadas, principalmente o shag, hair, todas as versões frontais, para que vocês consigam visualizar da melhor forma possível como é possível personalizar os cortes de cabelo da melhor forma. Como eu gosto de falar, personalizar é construir bem, mas também conseguir fazer vestir bem. Muitas vezes construímos bem e o cabelo não se assenta. Nós precisamos fazer o cabelo e as suas imperfeições, as suas linhas naturais, as suas faltas, os seus rodamuinhos, as suas densidades, as suas faltas novamente de densidade, se encaixarem com fluidez. Primeiro construímos bem e depois texturizamos bem. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho da importância de utilizar da forma correta uma das técnicas que eu mais amo fazer, principalmente em cabelos médios longos, a técnica de canais. Aplicada do jeito correto, respeitando a figura, nas regras que nós passamos, nos segredos que passamos. Vocês criam visuais leves, fluidos, com encaixe perfeito, seja no cabelo liso, como progressivo, ou em lindos cabelos cacheados. Compreender como se constrói, compreender como se decora. Esse é o segredo.